Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 10. Como sabemos, o livro de 1 Crônicas está no Antigo Testamento. Então vamos folheando a nossa Bíblia, algumas páginas, até chegar ao capítulo 10 de 1 Crônicas, que fala sobre a derrota e a morte de Saul. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Resumindo, pessoal, 1 Crônicas capítulo 10 narra a derrota e morte de Saul, o primeiro rei de Israel, nas mãos dos filisteus. Este capítulo é importante porque marca o fim do reinado de Saul e prepara o cenário para a ascensão de Davi como o próximo rei de Israel. O capítulo começa descrevendo a batalha entre os filisteus e os israelitas na região do monte Gilboa. Durante a batalha, os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, que foram feridos por flechas. Saul, vendo que a derrota era inevitável, pediu a seu escudeiro que o matasse, para evitar ser capturado e torturado pelos filisteus. O escudeiro relutante se recusa a matar Saul. Então Saul toma sua própria espada e cai sobre ela, tirando sua própria vida. Após a morte de Saul, seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua também foram mortos na batalha. A derrota de Saul e de sua família marcou um ponto crucial na história de Israel, levando à transição do reinado de Saul para o de Davi. Os homens de Israel que estavam presentes na batalha fugiram quando viram que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonando as cidades e fugindo para outras regiões. Os filisteus, então, vieram e ocuparam as cidades de Israel, despojando e saqueando. Os filisteus, por sua vez, levaram a armadura de Saul para o templo de seus deuses e pregaram sua cabeça na casa de Dagom. Isso serviu como um símbolo da derrota e humilhação de Saul diante dos filisteus e de seus deuses. Este capítulo serve como um lembrete da importância da obediência a Deus e da consequência da desobediência. A morte de Saul foi resultado de sua desobediência às instruções de Deus, e sua derrota demonstra que não há vitória sem a orientação e bênção de Deus. Concluindo, pessoal, lembre-se, a desobediência a Deus sempre traz consequências dolorosas e difíceis. Saul, apesar de ter sido escolhido por Deus para ser rei, falhou em obedecer plenamente aos seus mandamentos, o que resultou em sua queda. Este capítulo nos lembra da importância de permanecer fiel a Deus e seguir seus caminhos, para que possamos desfrutar de seu favor e proteção. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. É um avanço, é uma conquista. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para continuarmos nessa caminhada, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.